Três formas de criar o corpo de uma peça com a técnica de embalagem de fios. Mas, afinal de contas, o que é o corpo, né, de uma peça feita a partir da técnica de embalagem de fios? E o que é a técnica de embalagem de fios, né? A técnica é uma técnica ancestral, anterior ao macramê, é a mãe do macramê, né? E essa técnica, ela nos permite reutilizar aquelas sobras de cordões, sobras de linhas e tecidos, né? E o que é o corpo da peça? O corpo da peça é a estrutura interna, como nesse caso aqui, um colar de parede, tá? Então eu tenho aqui, ó, na parte de fora, a gente chama aqui de embalagem, né? Então a embalagem aqui na parte de fora é a parte decorativa e a parte interna é o corpo. É como a gente, né? Como a gente tem aqui o nosso corpo e a nossa embalagem, que seria a nossa roupa. Então, no caso da embalagem de fios, é semelhante, né? Com algumas diferenças aí que a gente não se enrola todo para se vestir, né? Mas o corpo feito a partir dessa técnica, né? O corpo da peça, a estrutura da peça, nos permite criar peças como essa aqui, por exemplo, como esse cesto que foi feito todo, a parte interna foi feita toda com tecido e barbante. Ou essa escultura têxtil, que a parte interna foi feita toda com sobras e a parte externa foi feito trabalho embalando alguns barbantes e algumas sobras de fios. Para você que não me conhece, eu sou Thiago Fabril, sou artista têxtil, instrutor de macramê moderno e embalagem de fios. Então, para te colocar aí mais próximo, para você ter um entendimento melhor do que é essa estrutura, do que é esse corpo da embalagem de fios, eu trouxe esses três modelos, três formas de você criar essa estrutura. Bora lá para a aula! A primeira coisa que a gente precisa entender é quais os elementos aqui que eu vou apresentar que a gente pode utilizar para fazer, né, o corpo da peça. Então eu tenho aqui três materiais, tá? Então vamos lá. O primeiro são retalhos de tecido, tá? Tiras de tecido. Aqui no caso são tiras de estofado, mas você pode fazer com qualquer tipo de tecido. Só não recomendo tecidos com elastano para fazer o corpo, tá? Porque aí você pode deformar a peça e perder o seu trançado, né? Perder o seu enrolado, né? Isso pode complicar na estrutura da peça. Então, quando você for fazer o corpo da peça, que é a estrutura interna, eu recomendo que você faça com tecidos planos que não esticam, tá? A segunda opção são aqueles retalhinhos de cordões, né? Retalhos de cordões de outros processos, de outros trabalhos. E aqui uma outra opção, a terceira, é o barbante ou cordão íntegro. Quando você tem ele direto do rolo, tá? Ainda de repente não possui nenhuma dessas sobras e tem lá o barbante íntegro. Então eu vou apresentar as três principais formas aí de se fazer essa estrutura. Independente da estrutura que você optar ou do material que você tiver, a gente vai sempre utilizar um fio ou uma linha, tá? Para fazer essa torção. O que seria essa torção? Deixa eu mostrar para você. Essa torção seria isso daqui, ó. Tá? Então a gente vai sempre prender, ó, com um barbante ou uma linha que seja mais firme. No caso do tecido, né, do tecido plano, né, a gente vai começar fazendo um rolinho, tá? Aí a espessura vai depender do tamanho da peça e você vai decidir, tá? A espessura você decide também, dependendo do tipo de peça. É muito simples, basta colocar aqui ó, a pontinha para dentro e começar a enrolar, apertando, né, apertando essa estrutura. Você pode torcer essa estrutura também para ela ficar mais firme. Pode ir torcendo aqui, ó, fazendo essa torção, que aí ela vai ficar mais rígida, vai ficar mais fácil para você trabalhar também. E vai enrolando, mantendo mais ou menos assim uma ordem de espaçamentos, né, entre uma laçadinha e outra, entre uma voltinha e outra.
Quando você estiver chegando assim no finalzinho, você vai acrescentar mais um pedacinho, tá? No caso você estiver trabalhando, né, com tiras pequenas, aqui como é tudo retalho pequeno, né, então eu vou acrescentar mais um. Aí para acrescentar, a gente faz assim, ó, faz um biquinho, encaixa aqui dentro, ó, e continua fazendo enroladinho, né, e vai prosseguindo criando essa estrutura, né, em metros, né, porque normalmente a gente faz uma extensão comprida, né? Então aí você vai, ó, prende bem a pontinha lá dentro, vem enrolando, vai dobrando ela, vai torcendo. E aí é só dar o procedimento aqui para finalizar, né, para finalizar a estrutura e continua da mesma forma. A segunda forma é juntando pedacinhos, né? Então aqui eu vou separar alguns pedacinhos para a gente fazer junção. E a gente vai começar da mesma forma, vai definir a espessura, tá? Pode ser 3, pode ser mais, né? Você que vai definir de acordo com a peça que você vai fazer. Aqui no caso, a gente também vai fazer a mesma coisa com o cordãozinho e vai embalar, né? Ó, firmando, deixando firme essa estrutura aqui. Você vai enrolar da mesma forma que a gente fez no exercício anterior, até a hora que você chegar nessa pontinha aqui, na pontinha menor. Então, a gente vai embalar até chegar aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, mais um pedacinho. Como esse daqui já está acabando, eu quero manter uma regularidade na espessura. Eu venho aqui, apoio aqui, ó, um sobre o outro. Enrolo a pontinha aqui para prender. Ó, e continuo enrolando. Aí eu vou enrolar até a próxima pontinha aqui que já está acabando. E aí eu vou fazendo os acréscimos dessa forma. Cada hora que eu chegar aqui, ó, próximo de uma pontinha, né, da finalização do finalzinho aqui de uma pontinha, eu venho e acrescento aqui um outro cordãozinho, ó. E dou a continuidade e vou fazendo da mesma forma até a extensão desejada aí para minha peça. E a terceira forma é quando a gente tem um cordão íntegro. Aqui no caso eu tenho um barbante, você pode fazer com barbantes mais finos também, tá? Barbantes mais finos, mais espessos, enfim. Quando você tem uma peça que é íntegra, que não são retalhos, e você quer trabalhar também a embalagem de fios. O que que a gente faz? A gente vai duplicar, quadruplicar esse volume, né? Então nós vamos fazer aqui algumas voltas, né, para agregar aqui mais espessura até a espessura que eu desejo, né, ó, para fazer a minha peça. Então vou lá, decido qual é a espessura que eu quero e aí eu aplico a embalagem de fios. Você pode fazer o acabamento direto aqui sobre essa estrutura, mas eu sempre recomendo, principalmente para quando você for fazer cestos, que você deixe essa estrutura mais firme antes de fazer o acabamento por cima, tá? Porque isso vai garantir mais firmeza. Então a gente vai proceder aqui, eu vou mostrar para você a diferença, né? Ó, primeiro a gente tem aqui, né, ó, um barbante, né, ó, ele é maleável. E agora eu vou embalar um pedaço para você ter uma ideia de como isso daqui, o fato de você embalar dessa forma aqui, deixa a estrutura mais firme, né? Então, por exemplo, para fazer um colar de parede ou para fazer um cesto embalado, né? Eu recomendo que você faça isso daqui primeiro, porque a estrutura fica bem firme e fica mais fácil para trabalhar também. E aí a cor que você vai embalar aqui depende, tá? Se você quer que apareça um pouco essa parte de baixo ou não, tá? Se você for esconder
completamente o que você está fazendo. Vamos supor, aqui eu estou fazendo esse embaladinho, mas depois eu vou trabalhar com tecido por cima, então não tem problema a cor que eu quero usar aqui embaixo. Agora, de repente, eu vou trabalhar só um alinhavo, depois mais aberto, então eu já escolho a cor, tá, que eu quero é, destacar, né, uma cor que eu quero predominância. Tá? Então, tudo isso é elaborado antes, né? A gente pensa antes de começar a executar o trabalho. Então, veja bem, eu embalei um pedacinho aqui, ó a diferença, como ele já fica firme, né? Ó, né? Então, a partir daqui, né, já dá para entender, né, o porquê que é interessante você estruturar primeiro, né, antes de você começar a fazer um trabalho. Agora, por exemplo, se você vai fazer um colar, onde realmente é interessante, né, ele ser maleável, então você já pode fazer o trabalho de acabamento já direto aqui sobre os cordões. É um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil manter a ordem, mas é possível também. Muito bem, agora que você já foi aí apresentada, né, a técnica de criar o corpo da estrutura de embalagem de fios, eu vou deixar aqui em cima algum link com algum outro exercício que já tem aqui na página, aqui no canal do YouTube, né? Embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar também um link para você me seguir lá pelo Instagram, porque por lá eu também dou aula toda quarta-feira e eventualmente eu trago novas técnicas, outras formas de se trabalhar também com a técnica de embalagem de fios. Hoje, a data que eu estou apresentando esse vídeo para você é 8 de abril de 2022, tá? Então, assim, o que acontece? Dia 11 de abril de 2022, começa o meu evento gratuito Fio da Meada, que aborda o tema de embalagem de fios, trazendo a nossa brasilidade e sustentabilidade para a arte. Então, se ainda tiver a tempo, você pode se inscrever utilizando o link que está aqui embaixo desse vídeo. Caso já tenha passado a data do momento que você está assistindo esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo também links para você se inscrever em listas de espera. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa técnica. Já aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e ativa as notificações, porque você sempre vai receber novidades como essa que eu acabei de mostrar para você. De qualquer forma, se você já me conhece ou não, agradeço a sua companhia e nos vemos em breve. Até já!